Olá, tudo bem? Meu nome é Érica e eu sou professora de português. E nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o presente do indicativo, que é um dos temas da unidade 2 de português 1 desse curso. Bem, qual é o uso do presente do indicativo e quais são as suas particularidades? Bem, assim como no espanhol, o presente do indicativo ele é usado para expressar várias coisas. E ele possui uma terminação fixa, mas existem também casos de verbos irregulares. Então, a gente vai ver agora como é a formação da conjugação regular, quando o verbo não sofre nenhuma modificação da raiz, e quando os verbos são irregulares, ou seja, eles sofrem uma modificação da raiz e eles muitas vezes não têm a mesma terminação. Bem, para que eu uso o presente do indicativo? O presente do indicativo, ele é usado para expressar ideias relacionadas ao cotidiano das pessoas, ações que estão ocorrendo num determinado momento. Também usamos para indicar, por exemplo, nacionalidade, descrever uma característica física ou psicológica, alguma descrição, para expressar fatos, verdades indiscutíveis ou científicas. Bem, como é que vamos ver aí alguns exemplos de frases com o presente do indicativo. Eu sou brasileiro. Então, esse eu sou, o verbo vem do verbo ser. Eu sou, ele é, nós somos, eles são. Eu sou brasileiro. Eu estou dando uma origem, né? A minha origem. Ele é argentino. É a origem da outra pessoa. E nós moramos na Espanha. Ou seja, mais de uma pessoa. E aqui sempre estamos tratando de origem, e nesse caso, algo que está acontecendo nesse momento, que é o fato de estar morando na Espanha. Eu tenho 2 filhos. É um fato, né? Faz parte da minha família, eu ter, né? Eu pertencer. Nós somos médicos. Eu estou usando o presente para dizer alguma profissão. A profissão que eu sou, minha profissão é médica. Eu sou médica, ela é professora, nós somos estudantes. Meu filho é calmo. Então, o verbo ser, nesse caso, está expressando uma característica psicológica ou de caráter de alguma pessoa. Trabalho todos os dias da semana. O verbo trabalhar está sendo usado para expressar uma ação cotidiana do presente. Eu trabalho todos os dias da semana. Bem, vamos ver como a gente conjuga o presente do indicativo, no caso dos verbos regulares. Então, nós temos 3 terminações em português. Verbos que terminam em ar, que seria a primeira conjugação, verbos que terminam em er, que seria a segunda conjugação, e verbos que terminam em ir, que seria a terceira conjugação. Como é que eu conjugo? Verbos que terminam com ar. Eu trabalho, ele trabalha, nós trabalhamos, eles trabalham. Se eu fosse usar algum outro verbo regular que termine com ar, eu amo, ele ama, nós amamos, eles amam. O verbo terminado em er, comer. Eu como, ele come, nós comemos, eles comem. Se eu fosse usar qualquer outro verbo regular com er, obedeceria essa mesma terminação. Por exemplo, correr, percorrer. Eu percorro, ele percorre, nós percorremos, eles percorrem. Observem que a terminação é a mesma. São verbos regulares, cuja raiz não é alterada. A estrutura do verbo continua sendo a mesma. Verbos terminados em ir. Eu abro,
ele abre, nós abrimos, eles abrem. Se fosse o verbo partir, eu parto, ele parte, nós partimos, eles partem. Observem que sempre a terminação é a mesma, no caso dos verbos regulares, e a estrutura, a raiz, o radical do verbo, segue intacta. Bem, existem também alguns verbos irregulares, ou seja, aqueles que não obedecem essas terminações fixas e que muitas vezes se transformam completamente ao momento de conjugar. Vamos ver aí alguns exemplos de verbos irregulares e que são bastante usados no português. Por exemplo, o verbo trazer, que seria o equivalente ao traer do espanhol. Eu trago, ele traz, nós trazemos, eles trazem. Observe que esse verbo, ele tem o Z, mas a primeira pessoa do singular não tem o Z, ele se transforma, né? Eu trago, ele traz, nós trazemos, eles trazem. Verbo fazer, que muitas vezes causa confusão para as pessoas que falam espanhol. Sim, veja só também que a primeira pessoa do plural, também, do singular, desculpe, também se transforma. Eu faço, ele faz, nós fazemos, eles fazem. O verbo fazer, ele é o equivalente ao hacer no espanhol. Então, cuidado para não dizer eu fiço, ele fiço, que às vezes é uma interferência do espanhol e que pode causar alguma confusão no português. Outro verbo irregular, que também é bastante usado, que é o verbo ver, né, que seria o ver em espanhol. Então, veja só como ele muda. Eu vejo, ele vê, nós vemos, eles veem. O verbo ir. Eu vou, ele vai, nós vamos, eles vão. Bem, como é que eu vou saber quais verbos são irregulares e quais verbos são regulares? Em realidade, não existe uma regra que determine quais são. Existem muitos verbos que são regulares, também existem muitos verbos que são irregulares. A melhor maneira de você ir diferenciando é com a prática, escrevendo, lendo, observando, praticando. E você vai observar com o tempo também que muitos desses verbos também são irregulares no espanhol. Bem, como conclusão, o presente do indicativo é usado para expressar fatos, descrever coisas e pessoas e narrar ações que estão acontecendo nesse momento, no momento de agora, do presente. O presente do indicativo recebe uma terminação própria, como a gente viu agora há pouco, dependendo do verbo ser terminado em ar, em er, em ir. Ou seja, ele mantém a raiz. Ele só vai mudar a terminação, que sempre vai ser fixa, de acordo com como termina o verbo. Mas existem os irregulares, como a gente conversou agora há pouco, que a melhor maneira de aprender é praticar, ler, observar. Sim? Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil e qualquer dúvida você sempre pode procurar informações no fórum de dúvidas, participem das classes sincrônicas e no fórum de debate também. Bem, até o próximo vídeo e espero que tenha sido útil e, como sempre, estamos à disposição. Até a próxima.